Boa noite, queridos, né? Sejam muito bem-vindos. Amém. Aleluia. E para te ouvir mesmo, não tem nada. Para mim ouvir? É para ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém. Estou empolgado, mas é só para dar uma animada no pessoal. Glória a Deus. Que os dias são bem intensos, né? Os dias são bem maus. Eu estava comentando outro dia, eu estava conversando com um amigo, um amigo que a gente teve a oportunidade de participar de um congresso que teve lá em Belo Horizonte, há uns 6 anos atrás. A gente foi participar de um congresso internacional do Diante do Trono. Eu já estive participando umas 3 vezes do congresso do Diante do Trono. E a gente na ocasião levou toda a liderança do ministério, né? O ministério Vinde das Águas patrocinou para todos os líderes participar. A gente também fez lá uns cachorro-quente, uns frango assado para juntar dinheiro para levar toda a liderança do ministério, né? E lá na ocasião o pastor Gustavo Bessa, que é o marido da Ana Paula Valadão, né? Ele ministrou sobre vários dons. A Bíblia fala sobre dons espirituais, né? Mas no caso ele ministrou sobre dons redentivos. Tem alguns textos na Bíblia que explicam sobre dons redentivos, né? E um dos dons redentivos que ele ministrou é o dom do encorajador, né? E tem pessoas que têm esse dom. E esse amigo que eu estava conversando semana passada sobre isso, sobre essa nossa viagem até BH, a gente estava conversando sobre isso. Essa pessoa tem esse dom. E é engraçado, quando a pessoa que tem esse dom numa equipe, né, numa turma, se ela não botar em prática, se ela enterrar, como isso faz falta para o restante, né? Porque a gente é um corpo, né? Cada um de nós tem um dom, né? A gente às vezes pensa assim, mas o meu dom é insignificante, o meu dom... Não existe dom insignificante. Pode ser, aparentemente, tem alguns dons que aparecem mais, né? E a gente pensa assim, poxa, aquilo é o dom que eu gostaria de ter, né? Porque aparece, né? Está em evidência. Mas às vezes tem dons que Deus dá para os seus filhos, de coisas que às vezes não aparecem, né? Vou dar o exemplo do Pedro ali. O Pedro, aquela vez ele compartilhou ali umas dicas ali sobre saúde, né? Sobre o limão, sobre a maca peruana. É uma coisa simples, mas para a gente faz a diferença. Às vezes é uma medicação natural daquela ali que ele indicou, que tu vai começar a tomar aquilo e aquilo vai te dar um gás que de repente tu está se sentindo lá meio fraco, está se sentindo meio faltando... Né? Hoje a gente sabe que a mulherada, eu estava conversando com um amigo meu da farmácia, hoje é liberado, legalizado, tem mais de inúmeros tipos de hormônio feminino liberado para comprar. E para o homem não, né? Para o homem não existe. Aí o homem, quando passa de uma certa idade, começa a baixar o hormônio, começa a baixar a testosterona, e não tem quase nada, né? Legalizado assim para os homens, né? Então, quando a gente descobre alguma coisa natural assim, que a gente pode consumir e que aquilo vai fazer bem, às vezes o Pedro está por dentro de uma informação dessa, ou tem outro amigo que sabe, são informações importantes, né? Porque ajuda, tudo ajuda. Então, ninguém aqui é maior que ninguém, todo mundo aqui tem alguma coisa para compartilhar, tem um dom. E só para encerrar esse dom do encorajador, eu acho que o Léo ele tem uma pegada assim, né? Quando ele entra no grupo ali, no instantinho ele já bota fogo em todo mundo, né? É um dom isso, né? Acho que eu tenho outro dom, né? E não é bem a minha área, eu não me considero um encorajador. Deus me usa também, né? Porque como a gente prega a palavra de Deus, conforme a palavra que Deus nos dá, essa palavra aqui ela tem poder de ressuscitar mortos, né? Ela levanta defuntos, literalmente. Então, dependendo da mensagem que Deus me dá, se Deus me dá uma mensagem mais de encorajamento, ela acaba se tornando uma ferramenta para encorajar, né? Para motivar. Mas não é o meu dom. Não é, eu tenho que admitir, não é o meu dom encorajar, né? Agora, tem pessoas que têm esse dom natural. E é tremendo. Quando tem uma pessoa dessa na equipe, ela não deixa ninguém ficar triste. Ninguém fica desanimado, ninguém fica para baixo, porque ela já tem aquele dom de chegar. Quem é, Lucas? O que é isso aí? Levanta essa cabeça aí, cara. Né? E não deixa ninguém baixar a peteca. Isso é um dom tremendo, né? Então, Luiz Hermine fala muito na ministração dele, né, sobre quando falta um membro do corpo, muitas vezes alguém vai lá e bota uma prótese, né?
Que na igreja acontece a mesma coisa, né? Quando está faltando alguém, a gente vai lá e bota uma prótese, né? Tenta tapar o sol com a peneira, mas não adianta, cada um de nós é único. Perguntar se eu tinha uma palavra de abertura. Eu fui ontem no Luiz no Ivan, fazia tempo, né? Acho que esse ano, não lembro se eu fui alguma vez. E o homem ele acordou de manhã com essa palavra. Ele disse que acordou de manhã, saiu, meio atordoado, não tomou café, pegou a Bíblia e vinha essa palavra. Só que ele tem o dom, né? Como diz o Cristo. E ele pregou essa parábola aqui, e depois no final pegou a parábola do trigo e do joio e fez uma comparação. Se o cara é joio ou o cara é trigo, né? Minha mulher olhou, tu és trigo ou tu és joio? Não, eu sou trigo, disse para ela. Será que tu és trigo? Mas ele leu uma parábola aqui, cara, que começa do versículo 8 de Mateus 13. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa palavras quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino do céu, mas a outros não. Pois aos que têm mais, lhes será dado. Quem tem uma grande quantia, mas os que nada têm, até que então não será tirado. É por isso que eu uso palavra. Eles olham, mas não veem. Escutem, mas não ouvem, não entendem. Mesma coisa que viesse várias pessoas aqui, escuta a palavra, nunca cai não entende. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade, e tem os olhos fechados de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, Deus, Jesus falando, nem permite que eu os cure. Felizes, porém, são os olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouça a explicação da palavra sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem, arranca a semente que foi lançada em seu coração. Eu já passei por isso. Aos que caíram no solo rochoso, representa aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas e são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aos que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, né, a maioria de nós, desta vida, e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Isso aqui é um tapa na cara para mim. E aos que caírem em solo fértil, representa os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 70, até vezes maior que a quantidade semeada. É forte, né, essa palavra, né? Tu entende perfeitamente. Até não sei que a palavra que vai dar hoje se tem a ver com isso ou não. Mas... de uma certa forma tem. De uma certa forma tem. Qual dos três ali o cara, né? Eu às vezes fico parado para parece que eu estou no meio, porque eu não estou mais produzindo. Tipo, o Cristo ele semeou, pegou, está produzindo, está ganhando vida e tal. Ele fala desse jeito, mas querendo dizer, quem tem fruto dá fruto. Então às vezes o cara fica tão paralisado, seduzido com a riqueza, com as coisas, que o maligno vem e arranca a palavra do cara e o cara fica até incrédulo. Eu já passei há pouco tempo de ficar incrédulo, todos nós. Às vezes a gente diz, será que é Deus mesmo? Fica aquela coisa, o cara começa a ficar incrédulo, começa a ver tantas coisas. Incrédulo, o que é incrédulo? Incrédulo é que tu não crê mais em nada. Tu duvida, tu mesmo estando na igreja, mesmo buscando Deus, às vezes, estou falando que eu passo por isso, tá? Estou dizendo que, às vezes na igreja, aquela fé, mas às vezes eu digo, será mesmo que Deus existe? Porque é tanta. E como é que tu começa a ver tantas coisas no mundo acontecerem, que tu acaba com interesse? Começa a questionar, mas isso é tudo coisa do maligno, entendeu? Então, essa palavra é bem legal. Né? Léo está falando isso daí, Léo me fez lembrar, eu tive a oportunidade, não sei quem teve a oportunidade de ouvir a palavra do pastor Júnior, né, que é irmão do apóstolo Hermínio. Ele é um dos irmãos dele, né? E ele ministrou na convenção dos filhos ministeriais. E uma das coisas que ele falou que eu achei muito tremendo, né, a humildade dele de reconhecer que em alguns momentos a nossa fé oscila, né?
É isso que o Léo está falando. E é real. É difícil, às vezes, você encontrar um pastor ou um apóstolo que tenha coragem de admitir isso, né? Porque Deus que me livre se um pastor ou um apóstolo, ele confessar que a fé dele em algum momento oscilou, né? Mas isso é orgulho, né? É orgulho. Não tem ninguém que não tenha algum momento que a tua fé oscile. Por quê? Porque a gente está debaixo de fogo cruzado 24 horas por dia. Então tem dias que é tanta notícia ruim, é tanto bombardeio de notícias de desesperança, situações que acontecem, né? Você vem para uma célula, né? O fulano liga, hoje eu não vou, hoje eu também não vou, hoje eu também não vou. Isso às vezes entristece a gente, né? Mas claro, a gente está sendo provado o tempo todo, né? A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel no pouco. Mas, enfim, o mundo que a gente vive, essa situação econômica que o Brasil vive, né? São tantos bombardeios que se a gente realmente não tiver firmado na rocha, se alimentando da palavra todo dia, a nossa fé oscila. Tem hora... Ela é mais política do que econômica, né? A gente diz que é econômica, mas sim, ela é sim, mais política do que econômica, verdade. Vai matando a economia. Então tem hora que a fé oscila, né? Não tem como negar, tem hora que a fé da gente dá uma balançada. Só que o que acontece? Tu vai lá e busca Deus e se abastece novamente e Deus te dá um gás e vamos para cima e a fé volta, porque a fé ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais tu ouve, quanto mais tu busca, ela é ativada, né? E automaticamente Deus nos dá experiências, né? Da fidelidade dele. Ainda domingo, ontem o Léo estava falando ali que está sendo um mês bom de vendas. Ontem eu fechei um pedido, ontem à tarde, praticamente sem fazer nada. O cara me chamou no WhatsApp, era uma indicação, eu fui passando as informações, o cara já fechou ali no WhatsApp. Geralmente o tipo do colchão que eu vendo, eu preciso ter na casa do cliente, eu tenho que explicar para o casal por que esse colchão é diferente, por que ele tem um preço assim, qual que é o diferencial. Então isso leva tempo, às vezes 1 hora de explicação para poder convencer o cliente a comprar. O cara ali, ele praticamente comprou sem explicar nada, só na confiança da pessoa que indicou. Então eu vejo nisso, eu vejo a mão de Deus, entendeu? Assim, estou dando aqui um exemplo que aconteceu ontem. Mas todos os dias, todas as semanas, Deus nos dá experiências que vão alimentando a nossa fé, que vão fortalecendo a nossa fé. Mas também tem aquela semana que não tem muitas experiências e parece que dá tudo errado. Aí a nossa fé, às vezes, dá uma... né? Tem até um cantor chamado João Alexandre, que é muito conhecido no meio batista, né? Ele gravou uma música muitos anos atrás, ele cantava na igreja, né? A letra da música dizia assim: como será o futuro do nosso país? Cada vez mais cresce a fome, né? E a letra da música fala, assim, uma reflexão, né, sobre o que já acontecia no passado, né? Então, às vezes, olhando para a realidade, tem hora que a fé oscila. Só que quando o Espírito Santo vem e nos lembra das promessas que Deus tem para a nação brasileira, as promessas que Deus tem para a nossa vida, né? Que Deus já me fez promessas, imagino que alguns aqui já receberam promessas de Deus, aí aquela chama acende de novo, né? Não, vamos para cima, não podemos desanimar, não podemos esmorecer, porque tem promessa, vai se cumprir, né? E a Bíblia diz que o homem de Deus, ele não anda por vista, né? O que é andar por vista? Andar por vista é andar baseado naquilo que eu estou vendo, né? Eu estou vendo com os meus olhos, eu estou vendo a política do Brasil, eu estou vendo a situação econômica, eu estou vendo a notícia ruim estão chegando, né? Mas o homem que vive por fé, ele não anda por vista. Ele não pode se deixar abalar por nada daquilo que ele vê, né? Esse é um grande desafio, né? Às vezes a alma, mas glórias a Deus, né? Então, vamos orar, né? Para não perder o costume, e depois a gente vai estar adorando a Deus com uma canção aqui. É só tu és santo. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, pela vida do Pedro, pela vida do Lucas, pela vida do pastor Léo, Pai, que está aqui, e por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, Pai, na certeza absoluta que nunca foi e nunca será em vão estar reunidos em teu nome, Pai. Nós já podemos ver a tua presença nesse lugar, já podemos ver o teu Espírito Santo fluindo como um rio de águas vivas no nosso meio. E nós pedimos, Pai, continua tendo liberdade em nosso meio, comunicando conosco, Pai. Que seja uma noite de edificação, de crescimento, para louvor e honra e glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. A palavra de Deus diz, né? Se dissermos, 1 João, né? Se dissermos que não temos pecado, a palavra de Deus não está em nós, né? Nós somos mentirosos, a Bíblia diz, né? Eu não sei vocês, mas eu aprendi tanto a necessidade de a gente buscar uma vida de santidade, que em alguns momentos a gente chega a pensar assim que é possível, né? Viver uma vida assim, sem errar, né? E a verdade é que é possível, sim. Jesus provou que é possível, né? Ser santo. Mas nós sabemos perfeitamente que só Ele foi o único que conseguiu ser santo totalmente em todo o tempo. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Não há um justo sequer, a Bíblia diz, né? Então, o único que é justo mesmo, santo é Ele. Nós estamos todos em obras. Então, quero começar essa noite reconhecendo essa verdade, né? Reconhecendo que só Ele é santo verdadeiramente. Santo, né? Como Isaías, quando se encontrou com a glória dele, Isaías disse, né? Santo é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Ai de mim, sou um homem de impuros lábios, né? Isso é o que acontece quando a gente se encontra com Deus. A gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a ver, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os círios já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo,
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sim, Senhor Jesus. Nós reconhecemos, Pai, embora a Tua palavra diga: sede santos, como o Senhor é santo, nós queremos reconhecer mais uma vez, Pai, verdadeiramente santo, totalmente separado, é só o Senhor. Só Tu és totalmente santo. Nós estamos aqui nessa terra, vivendo um processo de santificação. Nós cremos na Tua palavra que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nós cremos na necessidade de se santificar. Como o próprio Jesus declarou lá em João 17, por eles eu me santifico. Nós também precisamos nos santificar. Nós reconhecemos que santo verdadeiramente é só o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser santo como Tu és santo, Pai. Ajuda-nos a vencer as tentações. Ajuda a vencer as nossas fraquezas, nossas limitações, adversidades. Todos os dias, Pai, todos os dias enfrentamos desafios, Pai. E a Tua palavra diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E é por causa disso, Pai, que nós não queremos fracassar. Nós não queremos entristecer o Teu coração. Não queremos tropeçar. Por isso ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos na força do Teu poder. Vivifica o nosso espírito, ampara-nos, ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que possamos ser capazes de suportar no dia mal, capazes de suportar as armadilhas que muitas vezes são preparadas para a nossa queda. Em nome de Jesus, te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, queridos? Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia, você pode dar uma pausa assim, Jesus. Glórias a Deus.